Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e árbitro top, está aí a prova como o treinador às vezes de Palmeiras é chato. Quando você terceiriza a responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador. Para atleta, não é possível. Você tem que encarar a verdade de frente. E todos nós sabemos que a responsabilidade não é nossa. Como é que você tem que encarar a verdade de frente? Fala, paz! Saudações rubro-negras. Cara, o ano mal começou e o Abel já tá daquele jeito que a gente conhece, chorando o tempo todo. Ele começou chorando por conta do... que disse que não era justo começar o Campeonato Paulista, ele vai jogar com a Portuguesa. Ele disse que não era justo o Campeonato Paulista começar com os times que começaram a se preparar antes, outros começaram depois. E ontem, depois da vitória dele sobre a Portuguesa, ele deu um choro daquele jeito, Abel Ferreira de ser, dizendo que se o VAR fosse o mesmo do grande Campeonato Paulista, o Pulgar tinha sido expulso e que esse asterisco ninguém tirava. Ele ainda não superou que ele não consegue ganhar do Flamengo. Não foi a expulsão que fez ele não ganhar do Flamengo, é que ele não consegue ganhar do Flamengo. Ele jogou 3 jogos com o Flamengo, perdeu os 3. A última vez que ele ganhou foi aquela fatalidade que aconteceu na final da Libertadores de 2021. Mas ele insiste nesse choro. E aí eu tava vendo, eu fico achando muito engraçado, véio, que a própria presidente dele falando que a culpa foi deles, que ela não pode falar de um lance de expulsão, que o time não deu um chute no gol sequer. Fora o lance do Veiga também, que era pro Veiga ter sido expulso, né? Mas isso aí ele esquece, ele só sabe falar do choro dele. O Palmeiras foi beneficiado durante o campeonato todo. Aí dizem que depois do jogo contra o São Paulo, só prejudicaram o Palmeiras. Pera aí, ele esqueceu do jogo contra o Cruzeiro, que o Gustavo Gomes era para ter sido expulso? Tipo assim, eu fico viajando enquanto o Abel Ferreira terceiriza a culpa dele, a incompetência dele. Saiu o documentário, aquele documentário patético do Palmeiras, não ganhou nada e mesmo assim teve documentário, depois da Flamengo, que é ajudado pela Globo, né? E aí, ele literalmente abriu mão. Todo mundo achou que era estratégia dele ter aberto mão do campeonato na coletiva que ele falou, né? Mas ele no vestiário, ele falou pros caras que abriu mão do campeonato, e mesmo assim, ele ainda fica terceirizando a culpa. Não, é contra tudo e contra todos. O pobrezinho do Palmeiras não quer ajudar. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar um trecho também do que o Neto do Opina Porco falou, porque os palmeirenses não estão engolindo mais não, essa daí, velho. Abel Ferreira, que por muito tempo era unanimidade no Palmeiras, tá complicado. Esse ano ele vai chorar bastante com a torcida. Valeu, saudações rubro-negras, fica aí com o que o Neto falou. Tamo junto. Falando aqui sobre os bastidores, teve coletiva do Abel ontem, e na coletiva do Abel, o Abel ele falou sobre a situação lá que aconteceu no jogo da Libertadores. Jogo da Libertadores, que aconteceu ano passado. Ele voltou nesse assunto, sinceramente, na minha visão, sem necessidade nenhuma, ter voltado nesse assunto. Eu acho que, é pra frente que se olha. E ainda ele voltou batendo na tecla ali, basicamente, de que a culpa do resultado foi do VAR. Porque o que aconteceu? Teve um lance ontem, no jogo contra a Portuguesa, que ele foi um lance que o VAR foi chamado. E, de fato, era um lance para expulsão. O jogador da Portuguesa, que tinha recebido um amarelo, o VAR chamou e o juiz corrigiu o cartão. Expulsou. Beleza. E aí, na coletiva, o Abel falou o seguinte, uma equipe também é feita de experiência, malandragem, liderança e cobrança. Aprendemos no ano passado. Até o VAR aprendeu. Vocês não viram? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste quando vê um lance pior do que aconteceu. Compreende as leis do VAR. E em uma final de Libertadores, supostamente com o VAR top, com o árbitro top, aí está a prova. Claramente uma crítica que ele fez, né? Ou seja, o VAR do Paulistão foi capaz de corrigir a situação, agiu de forma correta. O VAR da Libertadores, que era para ser com profissionais de excelente qualidade, não cumpriu isso. Aí ele falou o seguinte, o treinador do Palmeiras muitas vezes é chato. Muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final.
Mas este asterisco ninguém vai tirar. E hoje é uma prova disso, sobre a conquista do título da Libertadores que o Flamengo teria conquistado com um asterisco. Vamos lá. Vamos lá. Galera, o lance do Pulgar em cima do Bruno Fux, ele foi um lance grave? Eu considero que sim. O Bruno Fux foi para lesionar o atleta. O jogo estava até parado já. Ah, Neto, mas teve o lance do Rafael Veiga, que aconteceu antes. Beleza. Eu falei sobre os dois lances aqui no ano passado. Falei sobre o lance do Fux e falei sobre o lance do Veiga. Na minha opinião, os dois lances deveriam ir para análise. Aí, de acordo ali com a análise, com os ângulos a ser analisado, aí a gente iria ter a conclusão que acabou não acontecendo, né? Então, sim, também concordo, deveria ter sido analisado sim. Muita gente esquece aquele lance lá, mas aquele lance lá também aconteceu. E a gente tem que ser justo. O futebol, pessoal, ele não pode ser feito de meias verdades. O futebol, ele não pode ser feito apenas do nosso ponto de vista, mas tem que também ver o ponto de vista rival. Se a gente quiser começar 2026 da forma certa, é dessa maneira. Ontem, a arbitragem contra a Portuguesa, eu acho que tomou uma decisão muito sensata e muito coerente. Veio, corrigiu, fez aquilo que o VAR, que a ferramenta, a tecnologia é feita para fazer. Na final da Libertadores teve diversos erros de arbitragem. Não foi só esses dois. Teve erros também na condução do jogo. E nada aconteceu. Agora, assim, Abel, cara, quando você fala sobre, ele falou aqui, muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final. Quem falou isso não foi só o torcedor, não, viu? Eu sei que esse é um recado que o Abel tá dando pro torcedor do Palmeiras, que tanto criticou a equipe. Mas a presidente do Palmeiras, a sua presidente, falou isso no documentário que fez pra Globo. Ela falou isso. Ela falou isso. Então, é na porta dela que você tem que bater e falar pra ela também. Porque ela falou que a equipe não deu um chute a gol. Ela falou, inclusive, na reunião do conselho, como que eu vou cobrar arbitragem, sendo que os meus jogadores não deram um chute a gol? Então, basicamente, isso aqui pra mim, ela tá falando sobre a competência da equipe. Quando ela expõe dessa maneira. A questão é a seguinte, Abel. Esse jogo mental seu, ele não vai funcionar mais com a torcida do Palmeiras. Tanto que muitos torcedores nem tá dando moral para isso que você falou. Se você entrar lá na coletiva e olhar os comentários, muito pelo contrário, você vai ver mais cobrança pro Abel do que alguém abraçando isso daqui que ele falou. Porque na minha visão, o título do Flamengo já tá com a plaquinha ali, colocada na madeira. E aí, meu amigo, não adianta chorar o leite derramado. A gente agora tem que criar o que você falou aqui, a malandragem necessária para que esse ano, se a gente topar com Corinthians, com Flamengo, com Botafogo, com Cruzeiro, com quem quer que seja, a gente tenha essa malandragem também. E é isso que a gente precisa. Então esse jogo mental de ficar tentando, mandar recado indiretinha pro torcedor, ficar voltando em coisa lá atrás, falar de arbitragem, falar disso, não vai funcionar. Porque na hora do gol do Flamengo, ninguém subiu com o Danilo. O Danilo subiu sozinho. Se o Danilo não tivesse subido sozinho, o gol não teria acontecido, independente da expulsão ou não. O Flamengo só foi campeão ali, não foi porque o Pulgar fez uma grosseria, fez uma deslealdade com o adversário, que o Palmeiras perdeu. Não foi só por isso, mas foi acima de tudo. Porque o Palmeiras não teve a competência necessária para fazer gols ou para impedir gols. E aí, meu amigo, você tem que segurar esse rojão. Você tem que segurar esse rojão. E você começar o ano falando disso aqui, acho que não é necessário puxar esse holofote agora. Né?
A melhor resposta, ela é sempre no campo. Pelo menos é isso que eu acredito. Tá bom? Aí, nação, vocês estão vendo que nem os próprios palmeirenses estão apoiando mais o Abel nessas barbaridades que ele fica falando. Deixe sua risada aqui embaixo. Deixe sua opinião a respeito disso também. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Estamos quase batendo 5 mil. Falta bem pouquinho pra gente bater 5 mil inscritos. E vamos nessa que 2026 vai ser mágico. Vamos botar o Abel pra chorar bastante. Right.